Olá, meus amados, voltamos aqui com a quarta parte. Voltamos com a quarta parte de acidez, basicidades dos compostos orgânicos. A gente fez uma revisão sobre alguns conceitos de ácidos e bases. A gente falou dos conceitos de Arrhenius, de Bronsted e Lowry e de Lewis. E agora nós vamos falar de grandezas que indicam as forças dos ácidos e das bases. Primeiro é o grau de ionização, ou grau de dissociação. Você vai lembrar lá na nossa aula que o grau de dissociação ele é relacionado para a base dissocia, eu já expliquei porquê. E quanto o ácido ioniza, também já expliquei porquê, né? Porque ionização forma íons, dissociação separa íons. Na ionização, a água, além de ser o solvente, ela é o reagente da reação, ela faz parte da reação. E na dissociação ela é apenas o separador de íons, ela é só o solvente, né? Então, o grau de ionização ele pode ser calculado da seguinte maneira. Alfa é igual a D sobre Dzão, Dzinho sobre Dzão. Então, quem é o alfa? Quem é o Dzinho? Dzinho é o número de partículas dissociadas e o Dzão, ou seja, é o número de partículas totais ou dissolvidas. E aí você vai lembrar do grau de ionização, né? Vamos lembrar aqui, ó. Se para alfa, né? Alfa de 0 a 5%, alfa de 5 a 50% e alfa, né, maior que 50%. Você vai lembrar disso aqui? Quando o alfa ele é menor que 5%, ele indica um ácido ou uma base fraco. Quando está entre 5% e 50%, ele é moderado. E quando ele é maior que 50%, ele é um ácido forte, né? Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês agora. Vou fazer um exemplozinho. Vamos supor, né, que eu tenho aqui um recipiente. Nesse recipiente eu tenho água, H2O, e vou botar aqui dentro 100 moléculas de HCl. Dessas 100 moléculas, 98 delas, 98 moléculas, vão ser dissolvidas. Ou melhor, já que é um ácido, né? 98 moléculas vão ser ionizadas. O que quer dizer isso? Você lembra que quando eu botar o HCl em água, ele vai produzir o íon H+, e o íon Cl-, de forma simplificada, né? Mas a gente sabe que vai formar o hidrônio. Então quer dizer que a cada 100 moléculas, 98 vão formar o íon H+, e o íon Cl-, ou seja, vão separar aqui, ó, o hidrogênio do cloro, certo? 98. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho 98 partículas dissociadas, ou seja, ionizadas, porque é um ácido, né? No número total de partículas dissolvidas. Então, na verdade, o grau de ionização aqui seria 98 dividido por 100.
Isso aqui daria 0,98 vezes 100%. Isso aqui vai dar 98%. Então o HCl, ele é, amigão, ele é um ácido forte, porque o seu grau de ionização é maior que 50%. Né? Mas eu quero fazer uma observaçãozinha para você aqui. Agora, utilizando aqui, vou fazer uma observação do tio Sandro para você aqui. Observação do tio Sandro para você anotar. O alfa, o grau de ionização, ele não é muito confiável, né? Na verdade, ele só serve para indicar a força dos ácidos em condições padrão, certo? Em condições padrão. Ou seja, ele só serve para indicar a força se a temperatura for de 25 graus Celsius, né? A pressão de 1 atm e a concentração molar for de 1 mol por litro. Se você mudar qualquer valor desse aqui, você vai alterar o alfa, entendeu? Então ele não é muito confiável, não se usa muito o alfa. O mais correto e o que vem mais nas provas é você aprender a constante de ionização e a constante de basicidade, né? Que é o Ka e o Kb, certo? Ka é a constante de ionização dos ácidos e Kb é a constante de dissociação das bases, certo? Então vamos lá. De forma genérica, eu posso escrever uma reação dos ácidos assim. Todo ácido, né, ioniza um íon H+, né? Então todo ácido ele tem hidrogênio ligado a metal, correto? Que na presença da água vai produzir o íon hidrônio, né? H3O+, mais o X-, que é o ânion. Mas eu vou escrever de um jeito mais fácil para você entender. Eu vou escrever da forma simplificada, para ficar mais fácil. Quando você botar esse ácido em água, aquoso, e aí aqui eu vou, só pra gente, eu vou botar um Azinho para você, vou botar um Azinho aqui de ácido, né? O hidrogênio ligado a um ânion qualquer, certo? Aquoso, correto? Ele vai produzir no equilíbrio um íon H+, de forma simplificada, tá? O raciocínio serve também para o hidrônio, tá? O íon H+ aquoso e o íon ânion aquoso. Como é que eu calculo a constante de equilíbrio? Nesse caso, a constante de equilíbrio que eu vou chamar de Ka, porque é a constante para os ácidos. Então, o Ka, como constante de ionização, é a concentração do produto elevado ao seu número de mols, né, dependendo de qual seja o produto, sobre os reagentes elevado ao seu número de mols. Então eu teria quem? Eu teria a concentração do íon H+, vezes a concentração do ânion desse ácido, dividido pela concentração de HA, certo? Essa é a constante de acidez, certo? Quem seria para as bases? Então, para as bases eu teria o seguinte, né? Você sabe que na base você tem as bases OH, certo? Não importa a quantidade dele aqui. Ele vai produzir o íon cátion, B, mais um íon ânion OH-, certo? Então, Kb vai ser quem, Kb? Vai ser a concentração dos íons cátions,
um metal, né, geralmente é um metal, vezes a concentração dos íons OH- dividido pela concentração do hidróxido, né? Lógico, aqui nos dois eu não fiz um balanceamento, mas se fosse para fazer um balanceamento, assim, lógico, já que é elevado à potência, vamos supor que eu fizesse isso aqui, ó. Eu botasse aqui. Então um ácido, ele é a quantidade de átomos de hidrogênio vezes o ânion. Deixa eu botar aqui segunda setinha, né? Então seria H mais ânion menos. O X aqui, ele vai para frente do hidrogênio e vai ser a carga do ânion. Então aqui você teria o seguinte, que o Ka é igual à concentração do íon H+, elevado a X, vezes a concentração do íon ânion, dividido pela concentração do ácido. Mesma coisa serve para a base, né? Se a base, esse X aqui, ó, esse X aqui, para fazer o balanceamento, vai ser a carga do cátion e vai vir para frente do ânion. Então você teria o seguinte aqui, ó. Você teria... Você teria isso aqui, ó. Quem é o Kb? Kb, constante de basicidade, seria a concentração do cátion vezes a concentração do íon OH- elevado a X, que X é o coeficiente estequiométrico da hidroxila, o número de mols dele, vezes BOH. Certo? Beleza? Então, por exemplo, o que a gente já sabe aqui? A gente já sabe o seguinte, deixa eu dividir aqui, para a gente escrever umas coisinhas aqui embaixo. A gente já sabe o seguinte, quanto maior for o valor de Ka ou Kb, gostaria de lembrar vocês que Ka é a mesma coisa que constante de ionização e Kb também. Kb também é a mesma coisa que constante de ionização. Então, quanto maior o Ka, logicamente, se eu estou fazendo para o ácido, também serve para a base, tá? Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Lógico, quanto maior for o Kb, isso aqui também serve também para o Kb, lógico, quanto mais forte for o Kb, mais forte será a base. Certo? Esse raciocínio serve para os dois. E a minha segunda observação aqui é o seguinte. Em geral, ácidos e bases orgânicas são fracas. Certo? Então, em geral, ácidos e bases, deixa eu botar aqui melhorzinho, são fracas. Beleza, meus amados? Então vamos continuar aqui agora. Como os valores de Ka e Kb são muito pequenos, certo? Eles são muito pequenos. Potências negativas de 10, usa-se as seguintes definições, que você vai aprender lá em equilíbrio químico, né? Que pKa é igual a menos log, na base 10, né? Vezes K. E o pKb
é igual a menos log da constante Kb. Certo? Logo, que daqui você pode tirar também o seguinte, que pKa é igual a log de 1 sobre Ka. E o pKb é igual a log de 1 sobre Kb. O P aí você está vendo que ele é o logaritmo, né? Ok? O P, ele é o menos log. Certo? Então você já anota aí o seguinte, ó. Quanto menor for o valor de pKa, certo? Mais forte será o ácido, certo? Mais forte será o ácido, maior a força do ácido, certo? Quanto menor, mesmo raciocínio, quanto menor o valor de pKb, logicamente, maior é a força da base. Certo? Beleza? Então, a gente já dá aqui para fazer uma relação entre ácido acético e ácido fórmico. Vamos desenhar aqui primeiro o ácido acético. Quem é o ácido acético? Lembra? O ácido acético é o ácido etanóico, né? Então, você tem, quem é o ácido acético? C3 é o ácido carboxílico etanóico. Esse ácido aqui, o ácido acético, a sua constante de ionização é 1,79 vezes 10 a menos 5. Logo, lógico que você não vai decorar esses números, né? Esses números vêm na prova. E o pKa é igual a 4,76. Fazendo aquelas continhas vai dar 4,76, certo? O ácido fórmico, que é o metanóico, ele é o ácido metanóico. Então é esse cidadão aqui, ó. Certo? O Ka desse ácido, ele é 1,69 vezes 10 elevado a menos 4. E o seu pKa é igual a 3,71. Agora, olha só. Quem teve maior constante de acidez? O ácido fórmico. Quem teve menor pKa? O ácido fórmico. Então, quem é mais forte, se a gente fosse analisar a força do ácido, né? Então, o ácido mais forte, ele aumenta nesse sentido. Concorda comigo? Certo? A força do ácido aumenta nesse sentido. Força do ácido. Força do ácido. Certo? Se aumenta nesse sentido, também aumenta a sua acidez. Certo? Então, aumenta também a acidez. A acidez aumenta. Ou seja, quem é mais ácido? O ácido fórmico, ele é mais ácido, certo? Por que ele é mais ácido? Porque ele tem um Ka maior e um pKa menor do que o ácido fórmico, certo? Beleza?
que é aquilo que a gente acabou de falar agora aqui, ó. Quanto maior o Ka, menor é o pK. Logo, maior é a acidez. Logicamente, para a base serve o mesmo raciocínio. Quanto maior o Kb, menor o pKb, maior vai ser a basicidade. Certo? Então, por isso que o ácido fórmico, ou ácido metanóico, ele é mais ácido que o ácido acético. Certo? Beleza? Esse cidadão aqui, deixa eu botar um nome aqui para você. Ácido. Esse aqui é o ácido acético ou ácido etanóico. E esse aqui é o ácido fórmico ou ácido metanóico. Certo? Não se preocupe com os valores, né? Se ele quiser que você classifique a acidez pelo Ka ou pelo pKa, ou a basicidade também pelo pKb ou pelo pKa, ele vai ter que indicar, né, os valores, correto? Você não precisa ser adivinho não, tá bom? Beleza? E uma coisa importante aqui que eu já ia me esquecendo, uma observação. Esses valores aqui, só para lembrar, né, esses valores são grandezas que variam apenas com a temperatura. Apenas com a temperatura. Certo? Por isso que prefere descobrir com a acidez, com ácido e a basicidade de uma base pelo Ka e pelo pKb e pelo pKa e pelo pKb. Ok? Bora ver outro exemplo aqui agora, que é a amônia e a metilamina. Amônia, NH3, certo? NH3, certo? E metilamina. Tem o metil, é um composto orgânico, certo? Tem o metil ligado ao grupo amino, NH2. Como é que eu fiz aqui? Eu botei do ladinho. A constante, como as duas têm um caráter básico, então é Kb. O Kb da amônia, ele é 1,9 vezes 10 a menos 5. E o seu pKb é 4,75. O da metilamina, o constante de basicidade, o Kb, é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. E o seu pKb é igual a 3,36. Olha que lindo. Quem é mais ácido? Vamos lá. Quanto maior o valor de Kb e quanto menor o valor de pKb, maior é a basicidade. Então, nesse caso, a basicidade maior é da metilamina, certo? Então, a basicidade aumenta nesse sentido, certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, basicidade
basicidade aumenta. Ok? Beleza? Porque a gente já viu, agora tem poucos minutos, que quanto maior o valor de KB, menor vai ser o valor de PKB, maior vai ser a força da base. Então, maior vai ser a basicidade. Ok, meus amados? Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta com fatores que determinam a acidez. Beleza?